Graça e paz, queridos. Deus abençoe nesta manhã de sábado aqui. Estou junto com vocês para trazer aqui uma reflexão. Deixa eu ser boca de Deus para a tua vida neste momento. Eu quero deixar uma reflexão lá que se encontra em Mateus capítulo 14 e quero falar alguns versículos a partir do versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor para ti, né? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, chamou ou clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Então essa reflexão eu quero deixar para você, né? Algo muito rápido aqui. E eu quero trazer para você a seguinte tema, né? Um imitador de Cristo. Paulo, certa vez, né, Paulo apóstolo, ele disse: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Existem certos momentos, né, em que é necessário a gente imitar, né? A imitação para as coisas boas é extraordinário. No caso, trazendo dentro do tema Cristo, Pedro, ele quis ser imitador de Cristo. Pedro quis imitar a situação em que Cristo estava. Jesus estava caminhando sobre o mar e Pedro disse: se é o Senhor, faz com que eu vá até o Senhor, né? Então Pedro, ele primeiro, Pedro, ele teve o desejo de andar sobre as ondas como o seu mestre. Então isso, ele quis, o primeiro ponto positivo, que ele quis imitar ao Senhor nas coisas positivas, né? Então, primeiro ponto, Pedro sentiu o desejo de imitar o Senhor em andar sobre as águas, né? Segundo, Pedro, ele faz o pedido, né? Ele diz: manda-me ter contigo, né? O versículo 28 fala claramente: manda-me ter contigo. Então, Pedro, ele faz um pedido a Jesus. Jesus, prontamente, ele lança o convite para Pedro. E ele diz: vem, né? Jesus, ele não faz cerimônia, Jesus, ele não faz uma roda ou um círculo para depois resolver. Jesus, ele vai logo e resolve. Amém? Eu não sei o que tu estás passando, mas eu sei de uma coisa: Jesus, ele vai resolver o teu problema. Amém? Terceiro ponto, quarto ponto. Pedro, ele tem o quê? Ele mostra uma ousadia, né? Pedro, ele mostra ousadia. Pedro é ousado em andar sobre as águas, né? Na proporção que Jesus diz: vem, Pedro, imediatamente, né? Vamos dizer, ele vai para o mar e anda ali sobre o mar, né? Coloca os pés e começa ali a sua trajetória de encontro ao mestre. Então, precisamente, houve o quê? A execução, né? Ele executou o fato de imitar o mestre. Ele começou a andar sobre o mar.
Quinto, né? Na hora em que Pedro ele está andando, ele teve até a ousadia de andar sobre o mar. Mas na hora que ele está andando sobre o mar, acontece uma coisa, ele tem uma visão errada. O que é a visão errada? Visão errada é a mudança de foco. A mudança de foco. Você está focado em algo, você está pensando algo e de repente vai lá e tira o foco. Foi o que aconteceu. Pedro, ele foi imitador de Cristo até o momento em que ele tirou o seu foco. Ele perde o foco, né? E quando ele perde o foco é quando ele sente, ele olha para o lado e vê os ventos, né? O vento ele está tão revolto que as ondas começam a balançar ali, a soprar. E acredito que abaterem até mesmo em seu rosto, em seu corpo, e ele começa a temer, a ficar com medo. Mas a consequência disso, ela vem através dessa visão errada, entendeu? Porque a consequência é o momento em que Pedro ele começa a afundar, né? Então, a consequência de nossos atos errados é onde a gente começa a dar tudo errado, começa a afundar, começa as coisas não dar certo. Então, é consequência de erro. É necessário o quê? Consertar esse erro. E a gente não consegue consertar sozinho. Eu não consigo consertar sozinho. Você não consegue consertar sozinho. É necessário o quê? Que você chame Jesus para consertar contigo. Chame Jesus para ter um conserto contigo. Foi o que Pedro fez. Pedro foi muito esperto, onde ele estava ali próximo a Jesus, e ele grita: Mestre, salva-me. Né? Então, quando Pedro ele chama Jesus para um conserto, ele pede um socorro para Jesus, consequentemente, esse clamor de Pedro, ele salva a Pedro. E é necessário fazer isso. Quantas das vezes nós estamos aqui clamando, ou melhor, passando por dificuldade, passando por luta, passando por perseguição, e o que a gente faz? A gente não clama, a gente não chama, a gente não pede ajuda, a gente morre calado, né? A gente sofre calado, né? Quando a gente guarda os nossos sentimentos, nós trazemos o que? Angústia, tristeza, aflição. Mas quando nós expressamos o nosso sentimento, principalmente para Jesus, aí com certeza teremos resultados de vitória. Teremos vitória. Mas é necessário o quê? Você clamar, pedir ajuda. Porque quando você pede ajuda, quando você pede socorro, uma coisa acontece. E essa coisa está aqui. No versículo de número 31, ele diz: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse. Entendeu? E logo Jesus, estendendo a mão. Então, quando você pede socorro, Jesus está prontamente para te atender. É necessário que pedir socorro. Pedro disse: salva-me, mestre. Jesus fez o quê? Estendeu a mão. E eu profetizo nesta manhã, né, que no momento em que você clamar ao Senhor, Ele vai prontamente estender a mão para a tua vida. Ele vai prontamente estender a mão para você. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei de uma coisa: o Senhor vai estender a mão para você e vai te salvar e vai te socorrer. Basta você acreditar, confiar no Senhor, que Ele vai te socorrer. E o que levamos com isso? Levamos a experiência extraordinária. Foi o que Pedro teve. Teve uma experiência extraordinária. E o Senhor Ele quer te levar a ter experiências com eles. Experiências espirituais, experiências materiais. Ele quer ter uma experiência contigo. Agora é necessário chamar a Ele. Chame ao Senhor, que Ele vai estender a mão, né? E você vai, na proporção, ter uma experiência sobrenatural com Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça nesse dia de sábado aqui. Já estamos já perto do final de ano e eu profetizo bênção sobre a tua vida em nome de Jesus.